só por uns poucos minutos. Se você disser uma palavra que eles não concordem, você vão, está vendo? Vão embora. Well, that, you know what happened to Hezekiah doing that? Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível. Somente crer. Amém? Deus nos abençoe. Vamos receber o pastor Robson, amém? 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 em diante. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, e não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modestia. Amém? Amém. Vamos falar com Deus. Grandioso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, nesta noite, que o Senhor cure o filho do irmão João Roberto, Pai. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso por nós, de ir naquele hospital e curar aquela criança daquele mal, daquele problema, Senhor. Nós oramos uma vez mais por ele, Senhor, porque a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. O nosso recurso é o Senhor. E no nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos isso. Pai, faz isso por nós, é nossa oração. Amém. Sentar. Glória a Deus. Nós temos aqui Apocalipse também, capítulo 2, o versículo 15. Apocalipse 2, verso 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Amém. Glória a Deus. Porque eu li isso aqui, eu li Timóteo 3, mostra sobre o bispo. Amém? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, episcopado é o ministério, né? Excelente obra deseja, que Paulo diz. Convém, pois, que o bispo
seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto e assim por diante. Eu queria explicar para vocês a confusão que Satanás fez com o bispo, né? Que hoje, quando se fala bispo, você nunca pensa que é o pastor, né? Pensa que o bispo é um outro alguém, um homem acima do pastor. Queria que vocês soubessem nessa noite que o bispo é o próprio pastor. Amém? E por que apareceu então o bispo nas denominações e até mesmo agora na mensagem, né? Na denominação da mensagem, não na mensagem do irmão Branco, mas até na denominação que eles criaram chamado mensagem? O bispo da região. De onde surgiu isto? Bem, isso me chamou a atenção quando eu estava pensando nesse assunto, na página 35 do dicionário da Bíblia de Almeida, é o dicionário bíblico. E a palavra, o 35, mostra o que significa bispo. Me chamou a atenção isso aqui, que diz bispo, de dirigente da igreja cristã, que dirige a igreja cristã. Diz: os bispos se dedicavam ao ensino da doutrina e à pregação do evangelho. Era esse o trabalho do bispo. Aí diz: nos tempos apostólicos, o bispo cuidava de uma igreja local. Isso nos tempos apostólicos. Amém? Amém. Nos tempos, vou ler de novo. Nos tempos apostólicos, o bispo cuidava de uma igreja local e era também chamado de presbítero. Portanto, quando você vê a palavra presbítero na Bíblia e bispo, é a mesma coisa. A mesma coisa, amém? Aí cita Atos 20, versos 17 e 28, 1 Timóteo 3, 1 a 7, e assim por diante. Agora diz assim: só mais tarde, é isso que me chamou a atenção, só mais tarde os bispos se tornaram responsáveis por um grupo de igrejas de determinada região. Só mais tarde, mas no tempo dos apóstolos não era assim. No tempo dos apóstolos, o bispo era o homem que tomava conta de uma igreja local. Achei interessante que diz: nos tempos apostólicos, o bispo cuidava de uma igreja local e era também chamado de presbítero. Aí diz: só mais tarde os bispos se tornaram responsáveis por um grupo de igreja de determinada região. Quando foi esse mais tarde? No concílio de Nicéia. Foi no concílio de Nicéia, 325 anos depois, que os bispos passaram a ser chamados para tomar de conta de pastores e fizeram uma separação entre bispo e pastor. Bispo na Bíblia era o próprio pastor, mas a denominação veio e diz: não, pastor é pastor e bispo é alguém acima do pastor. Isso quando? No tempos apostólicos? Não. No tempo apostólico, o bispo era o próprio pastor. Mas mais tarde, depois que a coisa desandou, aí o pastor é um e o bispo é outro. Você entende? Isso mais tarde. Certo. Então você já sabe o que o dicionário bíblico diz, né? E eu quero ir com vocês aqui para a página 335 do livro Exposição das Sete Eras. O Brana diz: 335. É triste dizer que a verdadeira vinha não estava exatamente imune a esta doutrina. Com isso não quero dizer que a verdadeira vinha
tenha alguma vez estabelecido as ideias nicolaítas como doutrina. Longe disso, porém, aquele vermezinho de morte continuou sugando a verdadeira vinha, esperando que ela caísse, mesmo dentro da verdadeira igreja. Homens que Deus chamara como bispos, que era o pastor no tempo apostólico, estavam considerando que esse título significava um pouco mais do que simplesmente uma responsabilidade local. Hoje, quando se fala em bispo, ele diz: o bispo está acima do pastor. Mas isso hoje, nos tempos apostólicos, o bispo era o próprio pastor. Amém? Você vê a confusão que fizeram. Por que eu estou pregando isso? Porque isso está entrando na mensagem. É o que mais você vê agora, uma epidemia de bispos na mensagem. Os pastores da mensagem não sabem disso. Eles pensam que bispo é um e o pastor é outro. Amém? Mas veja bem, não existia um claro entendimento de Paulo na igreja nesse tempo, porque Paulo dissera: e glorificavam a Deus a respeito de mim. Não importava que autoridade Paulo tinha, ele mantinha as pessoas olhando para Deus, de quem vem toda a autoridade. Mas o clero estava sempre olhando para a liderança divina, mas a humana. E assim, ao dar honra aonde a honra não era devida, encontramos que a verdadeira igreja foi manchada pelo humanismo com o nicolaitismo estabelecido. Sucessão apostólica, ministros nomeando pastores, eleitos por votação, etc, etc. Faltava apenas um passo para a falsa igreja dar início ao balaanismo. O segundo passo para as profundezas de Satanás já estava em pleno progresso. Então, chama a atenção, porque aqui, nos tempos de Paulo, Paulo diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja um episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E o dicionário bíblico diz que o bispo é o dirigente da igreja cristã, e os bispos se dedicavam ao ensinamento da doutrina e à pregação do evangelho. Era o pastor. Nos tempos apostólicos, o bispo cuidava de uma igreja local e era também chamado de presbítero. Só mais tarde, isso foi no concílio de Nicéia, os bispos se tornaram responsáveis por um grupo de igreja de determinada região. Aí foi onde o diabo entrou. Porque o pastor ficou abaixo do bispo, quando na verdade o pastor era o próprio bispo. E surgiu então aqui um homem. Suponhamos que essa luz é Deus, esta mão é o profeta, esse microfone é o bispo e esse meu dedo aqui é o pastor. Para chegar na igreja tem 4. Vem de Deus, profeta, bispo, pastor e o povo. Nos tempos apostólicos não era assim. Nos tempos apostólicos vem de Deus, profeta e o pastor. Só isso. Amém. Só é 3. Deus é perfeito em 3. 1, 2, 3. Esse 4º cidadão aqui que é o problema. Ele ainda faz o presbítero. Esse 4º cidadão. Ainda criaram o presbítero. Porque o bispo e o presbítero é a mesma coisa. Mas ainda tem o presbítero. Agora veja bem. Esse 4º indivíduo aqui, ó. Este aqui, ó. O profeta está aqui. Aqui está Deus, aqui está o profeta. Aqui está o bispo que é o pastor. Aqui no meio entrou, não, o bispo sou eu. Aqui no meio. A luz vem ao profeta, do profeta devia vir direto ao pastor. Mas aqui no meio tem um indivíduo impedindo que chegue ao pastor.
Isso chama-se nicolaísmo. Um colega meu estava dizendo hoje que foi uma consagração de um padre, depois que ele recebeu todos os diplomas, depois que ele estudou muitos anos no seminário, e no dia que ele foi receber ali o ministério da igreja, o bispo perguntou para ele: você está disposto a seguir a doutrina da igreja? Que aí que está a coisa. Existe a doutrina da igreja e a doutrina dos apóstolos. Sim, estou. Então ele está totalmente dominado pela igreja. Ou seja, o que a igreja quiser que você pregue, você vai pregar. Você não é mais o homem de Deus aqui, você é um subordinado. Aí o povo come o que vem de outro homem lá de cima, não come o que vem de Cristo Jesus. Agora, é preciso esclarecer algumas coisas que precisam ser esclarecidas, para que não haja confusão. Aqui na mensagem, que fazes aqui? É o título. Fala de Elias, pregado dia 1º de março de 1959. O que fazes aqui? Parágrafo 29. Irmão Branham diz: muitas vezes as pessoas não querem reconhecê-lo, mas um homem de Deus enviado a uma comunidade é o pastor da comunidade inteira. Um homem de Deus enviado a uma comunidade é o pastor da comunidade inteira. Amém? Amém. Diz assim: quer seja que ele seja batista, presbiteriano ou que seja, Deus unge seu homem e ele não comprometerá com nada. As pessoas às vezes o odeiam porque ele tem que manter-se pela verdade, mas com tudo isso ele é o pastor de Deus para a hora. Aqui é uma confusão, porque se nós cremos que este homem aqui, do parágrafo 29 da mensagem, que fazes aqui, se nós crer que ele é pastor de pastores, entramos em contradição com o resto da Bíblia. Entramos em contradição com tudo, porque pastor de pastores é nicolaísmo. É o que eu tenho pregado. Eu peguei a mensagem sobre a interpretação em São João capítulo 2. Jesus foi a uma festa de casamento e lá ele transformou água em vinho. Bem, Maria chegou e disse para ele: olha, acabou o vinho. E ele disse: mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora não é chegada. E então ela disse para as pessoas que estão ali: fazei tudo que ele vos disser. O católico vem e diz: isso aqui é o versículo que nós vamos usar para provar que Maria é intercessora. Quer dizer, vamos colocar a interpretação aqui, que isso aqui ela está intercedendo. Aí eles entram em problema com 1 Timóteo 2, verso 5, que diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Se São João 2, Maria está intercedendo, então eles entram em problema com Timóteo capítulo 2, verso 5. Então o jeito é voltar em São João 2 e dizer: peraí, se lá em Timóteo 2, verso 5, Paulo está dizendo que só há um mediador, que é Cristo Jesus, o homem, então nós foi que erremos aqui atrás. Era assim que as pessoas deviam fazer. Verdade. Então, se um pastor sobre outro é nicolaísmo, e eu pego este parágrafo 29 da mensagem que fazes aqui e digo que isso aqui é um pastor de outros pastores, eu entro em problema com o resto da Bíblia. Então, o que tem que voltar aqui e dizer: eu errei aqui, eu interpretei errado, e ser sincero e ver, ele é sim pastor de uma comunidade inteira, desde que não tenha outro pastor ali.
Ah, mas pode ter o pastor da Assembleia, o pastor da Batista. Não, mas esses aí, tudo bem, esses aí não estão pregando a mesma mensagem. Estamos falando de quem prega a mesma mensagem. Amém? Aqui em Bragança, se chega um pastor aqui que prega a verdade, esses assembleianos aí, não importa quem seja, tem que saber que o único pastor de Deus aqui é aquele que está pregando a verdade. Mas se aqui tem um pregando a verdade e chega outro pregando a mesma verdade, eu sou pastor sobre ti, é nicolaísmo, porque os dois estão pregando a mesma coisa. Amém? Tudo tem que posicionar. Então aqui, este aqui é pastor da comunidade inteira, mas desde que não tenha outro lá pregando a mesma coisa que ele está pregando. Ah, então eu vou mudar então para ficar diferente dele, para me ser pastor. Mas essa mudança aí tu tem que ver se tu não vai sair da Bíblia, porque se tu estiver fora da Bíblia, aí é ele que torna teu pastor. Se tu vai lá na comunidade, ele está pregando igual a mim, eu vou pregar algo diferente dele, que é para mim se tornar sobre ele. Porém, se esse algo que você vai pregar estiver fora da palavra, é ele que se torna o teu pastor. A coisa vira, o feitiço vira em cima do feiticeiro. Esta é a verdade. Porque a coisa é, aquele que está no centro da palavra é que é o homem de Deus. Amém. As pessoas sempre dizem assim: o tabernáculo da fé é seita. A Assembleia de Deus agora tem umas biblinhas que no final da Bíblia tem um monte de páginas dizendo seitas e heresia. Igreja Adventista é seita, por quê? Por causa disso e disso. Igreja Pentecostal Unida do Brasil é seita, por quê? Por causa disso e disso. Igreja dos Mormons é seita, por quê? Por causa disso e disso. Tabernáculo da Fé é seita, por quê? Por causa disso e disso. Aí eu fui ver no dicionário o que significa a palavra seita. A palavra seita no dicionário significa uma religião que vai para um lado diferente da maioria das outras. Quer dizer, Assembleia de Deus, Batista, Pentecostal, Católico, tudo vai para esse lado e só aquela vai para o outro lado. Então ela é considerada seita. Mas isso é um conceito do escritor do dicionário bíblico. Porém, no meu conceito, seita é toda aquela que sai para outro lado da palavra. A palavra está aqui e a igreja vai para cá, esta igreja é uma seita. Agora, o problema é que nos dias que estamos vivendo, a maioria estão indo para um lado, a palavra está sozinha para ali. Então, se alguém vai para onde a palavra está, ele diz: é seita. Seita é eles que saíram da palavra. Amém? Então, isto é o pastor de uma comunidade. Amém? Glória a Deus. Então, o que é o bispo hoje? O bispo é o pastor daqui. Se tiver outro acima dele, ele é nicolaíta. Amém? Cadê o bispo do Pará? É o nicolaíta. O bispo do Pará é o nicolaíta. Porque não existe o bispo do Pará. Existe o bispo de Bragança, existe o bispo de Belém, existe o bispo de Castanhal, porque o pastor local é o bispo. Mas o bispo do Pará é nicolaísta. É um baita do nicolaíta. Esta é a verdade. Amém? Agora eu só quero concluir aqui. Nós não vamos longe não. Só queria mostrar para vocês essa questão de bispo. E depois disso nós vamos orar. Orar porque precisamos orar muito pelo filho do irmão João Alberto. Amém? E por todos aqueles que pedirem oração. Só para deixar aqui para vocês, para 36 da mensagem influência. Vamos pegar aqui o exemplo deste homem que Deus abençoou tanto, Uzias. Deus fez com que o reino de Uzias se tornasse quase que idêntico ao de Salomão. Amém? Mas Uzias começou a achar que ele podia entrar em terrenos que não eram o terreno dele. Ele começou a achar que ele podia entrar no templo e sacrificar no altar, fazer coisas que só o sacerdote podia fazer.
E nós temos que ver a nossa posição no corpo de Cristo. Amém. Amém? Você não pode entrar em lugares que você não foi chamado. Me chamou muita atenção quando o seu Flávio, filho do dono da empresa que eu trabalho, chegou em Bragança, e a tesouraria está lá, e lá está escrito uma placa: entrada restrita, somente pessoas autorizadas. Só a tesoureira podia entrar lá, porque lá dentro é onde está o cofre, lá dentro é onde está a parte financeira da empresa. E o seu Flávio é um rapaz novo, eu creio que ele tem a minha idade, filho de uns dos donos. Chegou ali e eu disse: ele vai entrar lá na tesouraria, porque afinal ele é filho do dono. Ele chegou na porta e disse para o gerente: chama a tesoureira, liga para ela vir aqui fora, eu quero falar com ela. Eu disse: por que ele não entra lá dentro? Aí me disseram: porque eles têm uma ordem, só a tesoureira entra lá. E por que ele não entra? Ele respeita a ordem da própria empresa que ele trabalha. Então tudo é ordem, nós temos que ter ordem. Nós não devemos meter o nariz naquele lugar que nós não fomos chamados. Se você foi chamado para cantar, Deus te chamou para cantar. Se Deus te chamou para pregar, Ele te chamou para pregar. Se Deus te chamou para orar, Ele te chamou para orar. Se Ele te chamou para testemunhar, Ele te chamou para testemunhar. E Uzias, Deus chamou ele para ser um rei. Deus fez dele um rei, e a fama dele espalhou por todo o mundo, e ele se tornou o seu reino quase igual ao de Salomão, diz a Bíblia. Porque Deus abençoou ele porque ele servia a Deus, ele era um rei temente a Deus. Mas ele, quando chegou ao seu patamar alto de fama, é aí que está a coisa. Quando o homem chega ao patamar alto na fama, perde a cabeça. E o Mambrana diz aqui, no parágrafo 36 da mensagem Influência: Uzias, quando ele chegou num ponto aonde eles pensavam que ele estava seguro, quando ele chegou num ponto aonde ele pensava que ele estava seguro, então ele se exaltou em seu coração. Ele chegou a um ponto que ninguém lhe podia dizer nada. Aí pronto, a pessoa chega a um ponto que ele não quer mais conselho. E todo mundo, pastor Moura, sempre tem um ditado que diz: não há sábio demais que não precise aprender, e não há tolo demais que não tenha o que ensinar. Que é a pessoa tolinha ali, que você diz: há um tolo, ele tem algo para te ensinar que talvez você não saiba. É aquele sábio, sabe tudo. Ao grande sabidão, ele mal sabe que ele tem coisa para aprender. Vocês viram a história que eu já contei aqui do advogado que foi a um certo lugar no seu carro, mas tinha um rio, e para ele passar para o outro lado do rio, ele tinha que atravessar de canoa. Então, um grande advogado de gravata e tudo mais chegou ali, lá veio um canoeiro de pé no chão, short, somente de short, não sabia nem fazer um A, o canoeiro. Tudo que ele sabia era remar. Ele aprendeu aquele trabalho e aquilo que ele sabia para ganhar vida. Mas o advogado conhecia tudo sobre letras, tudo. O homem era sábio. E disse: canoeiro, quanto quer para me colocar do outro lado? Me dá R$5 que eu te coloco do outro lado. Ele entrou dentro da canoa e foi atravessando, e começou a conversar com o canoeiro. Ele começou a ficar com dó do canoeiro, com pena. Oh, meu Deus, esse coitado aqui nunca estudou. Coitado, eu acho que eu vou. Ele me pediu 5, mas eu vou dar 10 para ele, coitado. Sabe nada, é um tolo, não sabe nada. Aí disse: canoeiro, me diz uma coisa, tu aprendeu matemática? O canoeiro disse: não, senhor, não sei nem o que é isso. Canoeiro, você perdeu 1/4 da sua vida. É verdade, senhor advogado, é verdade. Canoeiro, tu aprendeu a falar inglês? Senhor advogado, eu sei falar, eu acho que nem português eu falo direito. Esse português que eu falo aqui também ainda é errado. Seu canoeiro, você perdeu mais 1/4 da sua vida. Aí disse: canoeiro, você aprendeu teologia, todo esse tipo de coisa? Não sei de nada. E você perdeu 1/3 da sua vida.
De repente a canoa bateu num toco, furou o casco. Lá a canoa afundando, e o canoeiro perguntou: senhor advogado, o senhor aprendeu a nadar? Ele disse: não. Então o senhor perdeu sua vida toda. Porque o canoeiro tinha algo para ensinar. Ele sabia nadar. E o advogado não sabia nadar. E é isso que vem esse provérbio do pastor Moura: não há tolo demais que não tenha o que ensinar, e não há sábio demais que não tenha que aprender. Mas o homem, às vezes, como Uzias, chegou a um patamar tão alto que ele achava que não precisava mais aprender nada. Irmão Branham diz: Uzias, quando ele chegou num ponto onde ele pensava que ele estava seguro, então ele se exaltou em seu coração. Ele chegou a um ponto que ninguém lhe podia dizer nada. Isso acontece com homens hoje, pastores, ministros. Você diz: pastor, você está indo longe demais, isso aí está errado. Olha, quem é você para me ensinar? Aí fica difícil. Porque quando volta e diz: como é, irmão? Onde eu estou errado, irmão? Estou errado. Onde é? Aqui, assim, assim. Irmão, se o irmão estiver enganado, ele diz: não, irmão, você está enganado por causa disso, disso e disso. É mesmo, pastor, desculpa, então eu que estou errado. Mas às vezes ele pode estar errado mesmo. Irmão, realmente eu estou errado, me desculpe, não vou mais fazer isso. Mas só que às vezes ele chega a um ponto em que ele não aceita nenhum conselho, porque ele acha que sabe demais. É aí onde o homem cai. Foi aí onde Uzias caiu. O Branham diz: se aquilo não é, por assim dizer, um exemplo de muitos hoje, nós encontramos até mesmo entre nossos, vamos falar 3 vezes, nossos líderes cristãos. Eles trabalham toda a sua vida quase para se tornar algum bispo. Que bispo é o próprio pastor, mas eles pensam que o bispo é algo maior, que a Igreja Católica ensinou isso. Ou algum homem de grande influência. Então logo eles cheguem àquele ponto, eles se exaltam. Nós encontramos evangelistas no campo que Deus abençoou o seu ministério, e a primeira coisa que acontece, eles se tornam exaltados, até que eles chegam a um ponto que eles sentem que eles estão seguros totalmente em volta de seu povo. Eles têm alcançado aquele lugar onde eles podem fazer qualquer coisa que eles desejam e não serem punidos. Entendeu? Aí é onde Deus se afasta e ele fica sozinho. E quando fica sozinho, o Espírito Santo voa e vai lá na casa de Jessé e diz: olha, eu quero outro, não quero mais aquele. Aquele se exaltou demais. Mas Jessé diz: então toma um dos filhos bonitos, grandes. Não, tem um lá na montanha pastorando as ovelhas. É aquele que eu quero. Deus quer humildade. Deus quer gente humilde. Enquanto o homem não reconhecer isso, ele vai sempre quebrar a cara. Deus quer pessoas que baixem a cabeça e digam: eu não sou nada. Deus quer homens que se rebaixam a ponto de dizer: a igreja é maior que eu, os irmãos sabem mais do que eu. Ponto. Como o Branham diz, o próprio Jesus desceu, como está em Filipenses capítulo 2, desceu a um nível tão baixo que se tornou um dos piores animais que tem na terra, que é o homem. O homem é o pior animal que tem na terra. Porque se Jesus tivesse descido, se tornado um passarinho, se tornado uma águia, ainda seria mais honroso. Se ele tivesse se tornado um cavalo, talvez teria sido mais honroso. Mas ele se desceu a uma posição tão baixa que se tornou homem. Que o homem é a classe mais baixa que tem entre os animais.
teimoso, arrogante, mentiroso, adúltero, cheio de maldade, de pensamentos ruins. E Jesus se tornou mas viveu naquela humildade, abaixo de todos os homens, a ponto que o homem mais baixo da cidade, que era Zaqueu, subiu num lugar alto e olhou para Jesus lá embaixo, como diz, até o baixinho olhou para baixo, para ver que Jesus estava mais baixo do que o baixinho. Jesus se humilhou o que ele pôde. Mas nós, os bispos, não. Os bispos querem os melhores assentos das sinagogas, querem as honras, e não sabem que tudo é nicolaísmo. Amém? Amém. Então esta é a posição que o homem chega, a pior posição, quando não aceita conselho, quando não quer mais aprender e não sabe que o Espírito Santo já saiu, já voou, já se foi. Amém? Amém. Glória a Deus. Então esses bispos que estão por aí não é nada mais do que nicolaíta. Amém? Porque o bispo é o pastor local. Amém. O dicionário é bem claro como diz que ele é o dirigente da igreja cristã. Os bispos se dedicavam ao ensino da doutrina e à pregação do evangelho. Nos tempos apostólicos, o bispo cuidava de uma igreja local e era também chamado de presbítero. Só mais tarde os bispos se tornaram responsáveis por um grupo de igrejas de determinada região. Isso foi depois do concílio de Nicéia. Isso foi depois que Satanás os enganou. Amém? Glória a Deus. Aqui eu tenho uma coisa engraçada que eu vi lá na Amada e eu peguei. Vocês estão vendo? Esse velhinho da barba branca bem aqui diz que é Deus. Esse rapaz novo com a cruz no ombro é Jesus. Essa pombinha aqui é o Espírito Santo. Aqui está escrito em cima: festividade da Santíssima Trindade. Lá no céu, Deus envelhece, porque está com a barba branca e velhinho assim, né? Um céu desse que as pessoas envelhecem, o próprio Deus envelhece, é ruim, né? Se o próprio Deus ficou velhinho da barba branca assim, você vai fazer o que lá? Irmãos, é triste ver a humanidade sendo enganada e você não poder fazer nada, porque uma andorinha voando sozinha não faz verão. Um homem sozinho lutando pela verdade não resolve nada. Oxalá Deus levantasse um monte de gente para falar neste país que isso está errado. Mas estamos vivendo num tempo que está cumprindo Amós, capítulo 8, verso 11. Fome e sede, e não de pão ou de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Aonde você vai, não tem a palavra de Deus, está escasso, acabou. O que tem é mentira de bispos, palavras de homem. Mas vamos falar com Deus em oração. Vamos falar com Jesus Cristo, mais uma vez, intercedendo pelo filho do irmão João Alberto. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, mais uma vez nós oramos, meu Deus, pedindo que o Senhor seja misericordioso, estende tua mão sobre aquela criança, Pai. Senhor Deus, lembra-te, Pai, que nós somos aqueles que te adoramos e te buscamos com amor. Nós cremos ser a tua noiva, uma parte pelo menos da noiva de Jesus Cristo neste cantinho do norte, Pai. Cremos que o Senhor tem partes dessa noiva em todos os cantos do planeta, mas aqui está esta pequena partícula te buscando em favor, Pai, daquele irmãozinho, Pai. No nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós oramos
oramos por ele mais uma vez, Pai. Entra na luta em favor dele agora e restaura aquele corpo desta enfermidade no nome de Jesus Cristo. Ó Pai Celestial, ontem também recebi o pedido de oração de uma moça que veio ao culto onde nós estávamos, ó Pai, pedindo oração por um homem que é assaltante e que foi baleado e está a ponto de morrer no hospital. Pai, imediatamente em minha mente eu vinha pensar que eu não ia orar. Eu quero ser sincero com a igreja e contigo, Senhor. Eu disse, eu tomara que ele morra, porque é um assaltante. Mas logo em seguida o Senhor me corrigiu dizendo, fazei o bem sem olhar a quem. E no nome de Jesus Cristo eu oro por aquele assaltante, Pai Celestial. Mas eu venho te pedir que o Senhor cure ele e converta a alma dele, para que ele não venha assaltar mais, Pai, para que ele não venha fazer mal às pessoas quando sair daquele hospital. Portanto, desta forma é que nós oramos por aquele assaltante. Não que ele saia dali para assaltar de novo, mas que ele saia dali transformado no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oramos por ele, Senhor. Ó Pai, assim nós oramos também pela esposa do irmão Antônio, Pai, a irmã Osana, que pediu oração ontem também, Senhor. Nós não sabemos qual o problema, mas no nome de Jesus Cristo eu oro, Pai, por aquela irmã juntamente com esta igreja. Seja lá qual for o problema, tu sabes. E nós oramos pela irmã Osana pedindo que tu vá em favor dela, Pai, e resolva, Senhor, o problema que ela estiver enfrentando no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, assim nós oramos por cada um que está neste lugar, por cada irmão presente aqui, Pai, que eles possam receber a tua paz, receber a tua bênção, meu Deus, sair desta congregação abençoados, cheio da tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é nossa oração. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.